Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Estamos numa série muito preciosa, estudando o livro de Provérbios, o livro da sabedoria. E se você está aqui pela primeira vez, eu já quero te convidar para estar junto conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Se inscreve no canal e abre a sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 1. Hoje nós vamos ler do verso 8 ao 19. E se você está aqui a primeira vez, eu quero te convidar a você assistir os devocionais anteriores dessa série. Certamente vão te abençoar demais. Nós estamos colocando uma playlist especial. Então, cada devocional nessa série está sendo acrescentada automaticamente na nossa playlist. Se você chegou agora e quer assistir todas as séries, todos os devocionais em Provérbios, clica na aba de playlists, vai para a playlist de Provérbios e dá o play, deixa lá tocando, certamente Deus vai falar ao teu coração, tá bom? Provérbios capítulo 1, verso 8 até o 19, diz assim, gente. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça. Eles serão um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Verso 15. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. Meu Deus, que coisa terrível, né? Quem assim procede se destrói. Esse trecho de Provérbios traz basicamente 4 grandes lições para a gente. Algumas lições são propositivas, ou seja, lições do que fazer. Outras lições são, digamos, impeditivas, ou seja, não faça, né? Algumas direcionam ao que fazer, outras direcionam ao que não fazer. Então, nessas 4 lições, a primeira coisa que Salomão nos ensina aqui é a valorizar os conselhos das pessoas sábias. E aqui entra em especial o papel do pai, o papel da mãe, onde certamente serão as pessoas que mais vão te amar, mais vão te cuidar em toda a sua vida. Pode ter pessoas que cuidem, te instruam, te abençoem, até mais do que seu pai e sua mãe. Mas aí é engraçado que normalmente essas pessoas, a gente fala assim, fulano é como se fosse um pai na minha vida, fulano como se fosse uma mãe na minha vida. Eles, mesmo que não sejam um pai e uma mãe geneticamente falando, eles exercem ali um papel paterno, um papel materno. Mas eu não quero limitar apenas a esses 2 seres humanos, o seu pai e a sua mãe. Pode ser que tenha alguém aqui cujo o pai ou a mãe já não esteja mais entre nós. Pode ser que tenha alguém aqui que sequer tenha conhecido o pai ou a mãe. Ou pode ser que tenha alguém aqui que tenha convivido com o pai e a mãe, mas o pai e a mãe não seja lá o melhor exemplo de sabedoria, não seja lá o melhor exemplo de conduta, de valores, enfim. Os exemplos são bastante, né? São muitos. Mas é muito importante nós percebermos quem são as pessoas sábias que estão ao nosso redor e nós buscarmos conselhos nessas pessoas. Como é que eu sei se uma pessoa é sábia para eu buscar conselho dela? Muito simples. Você precisa ver o resultado na vida dessa pessoa na área em que você quer conselho, tá? Você precisa ver o resultado na vida dessa pessoa na área em que você quer um conselho.
Então pode ser que você tenha um amigo muito querido, uma pessoa que te ama muito, que cuida de você, que te dá presente. O sentimento é sincero, é verdadeiro, cuidado, respeito, carinho, proximidade, o vínculo. Não tem traição, não tem falsidade. Mas aquele amigo, aquela amiga, por exemplo, pode não ter muita sabedoria em gestão financeira. A pessoa não sabe sobre investimentos, ela não sabe sobre gestão de dívidas, ela não sabe nada sobre finanças. Sabe o básico, assim, ganha o salário, gasta o salário, guarda um pouquinho, sabe, vai vivendo assim. Talvez não seja a pessoa ideal para você buscar um conselho para sair da fossa de dívidas. Talvez não seja a pessoa ideal para te ajudar a entender como investir, a como abrir um empreendimento com pouco dinheiro. O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que priorizar? O que é que você tem que estudar primeiro? Então é preciso que essa pessoa, mais do que amor, ela tenha resultados na vida dela, na área em que ela está aconselhando. Eu sempre costumo dar esse exemplo. Imagina que você esteja com uma pessoa que te ama muito mesmo, aí você passou mal. Você prefere ser atendido por uma pessoa que te ama muito, com todo o coração, mas que não tem nenhum preparo profissional, medicinal para cuidar de você? Ou você prefere ser atendido por um médico, nunca te viu na vida, mas que tem a capacitação, a diligência, a prontidão para te atender da melhor forma possível? Eu faço essa pergunta para você entender que uma coisa é ter boa vontade, uma coisa é ter o sentimento do amor, ter o cuidado, ter o respeito, outra coisa é ter o preparo. Então, quando o Salomão fala sobre a gente buscar conselho dessas pessoas sábias, a gente não pode apenas buscar conselho de quem está perto de nós. Até porque nem todo mundo que está perto de nós quer o nosso bem. E nem todo mundo que quer o nosso bem vai saber nos ajudar da melhor forma. Entende? Então, se o problema é uma questão de casamento, busquem quem tem um casamento amadurecido, um casamento que você admira. Se o problema é na área financeira, mesma coisa, já deu exemplo. Se o problema é na área teológica, mesma coisa. Busca quem tem resultado na vida. Pessoas que falam bonito a gente vai achar aos montes, mas quem tem de fato o resultado é quem pode te ajudar, é quem viveu ali as agruras do processo, quem aprendeu mesmo com a lida da vida e vai poder te passar um conselho muito mais prático, um conselho muito mais apurado. Algumas pessoas que eu aconselho, por terem uma história parecida com a minha, essas pessoas em específico, eu não atendo só pessoas que têm história parecida com a minha, por óbvio, mas essas pessoas que têm história parecida com a minha, só começa a me contar a história, começa a me contar a situação, começa a me contar o coração, eu começo a me ver naquela pessoa. Eu começo a lembrar exatamente o que eu passei, eu começo a perceber o que a pessoa está passando. Eu consigo até perceber o que a pessoa vai passar. E essa identificação traz muita facilidade, ou seja, entender o coração da pessoa, ter uma familiaridade com aquela situação, me faz ser mais assertivo ainda no conselho, sabe? No mundo do futebol, por exemplo, é muito comum que os ex-jogadores eles se tornem treinadores de futebol, né? E talvez alguém diga assim, Thiago, é proibido uma pessoa que nunca jogou futebol na vida seja treinador? Não. Existem inclusive alguns exemplos de pessoas que nunca jogaram futebol profissionalmente e se tornaram treinadores de futebol. Existem vários exemplos de treinadores que são famosos que quando jogaram futebol profissionalmente não foram jogadores famosos, não foram grandes craques, mas foram grandes treinadores. Só que tem uma diferença. Quando a pessoa jogou bola, né, quando a pessoa teve a carreira, mesmo que no mundo amador do futebol, mas ela tem ali um pouco da vivência. E no mundo do futebol fala assim, ó, fulano conhece o vestiário. Aí talvez você pergunte assim, o que é conhecer o vestiário? É conhecer a cor do prédio? É conhecer o que é que tem dentro do vestiário? O material de roupa de jogadores que tem ali? A estrutura do vestiário? Não. Conhecer o vestiário é conhecer o ambiente de vestiário. O ambiente de jogadores. O que é falado? O que é que pode ser falado? O que é que não pode ser falado de jeito nenhum? A forma que vai ser falado? A hora que vai ser falado? Tudo isso vai dar uma experiência, vai dar uma sabedoria para a pessoa lidar com aquela situação. Entende? Então, busque e valorize o conselho de pessoas sábias, de pessoas que têm resultado na área em que você precisa de um conselho. Então, guarde isso no seu coração. Sejam seus pais, sejam mentores que você conheceu durante toda a sua vida, sejam pessoas ali que são conexões espirituais. Tem pessoas que a gente conhece que são verdadeiros presentes do céu, na é verdade? Às vezes a gente nem contou nada para a pessoa já vem com a resposta ali, com a palavra assertiva de Deus. E é um negócio maravilhoso. E essa é a primeira coisa. É interessante, gente, que Salomão usa fugiu a palavra agora, duas expressões poéticas. Ele fala assim, ó, esses conselhos, essas pessoas
vão ser como enfeite para a cabeça e adorno para o pescoço. Então, quando Salomão fala assim, o conselho dessa pessoa sábia vai ser como um enfeite para a cabeça, vai ser como um adorno para o pescoço, ele está falando como um símbolo de honra, um símbolo de identidade, um símbolo de beleza moral. Aquela pessoa, ela vai florescer a sua vida. Ela vai melhorar a sua vida, ela vai embelezar a sua vida, entende? Então, ouça o conselho de pessoas sábias. Agora, eu quero até trazer um adendo, que muitas vezes a gente se fecha para o conselho de pessoas sábias porque a gente não quer, de fato, ouvir o que a gente precisa ouvir. A gente não quer ouvir a verdade, sabe? Muitas vezes, gente, não são poucas vezes, não são algumas vezes. Muitas vezes, a verdade vai nos desagradar. E esse é o momento de você pesar o sentimento do seu coração, muitas vezes pesar a vaidade da qual o teu coração está envolto, e pesar a verdade que vai te libertar, que vai te curar, que vai te salvar. A verdade muitas vezes é como um metiolate. Lembra, a galera da antiga aí vai lembrar, né? Hoje em dia o metiolate não arde mais. Antigamente a criança ali ralava o joelho no chão e aí o pai e a mãe passavam o metiolate ardia, rapaz, que só, mas ali ajudava a ser um antisséptico, algo que ia ajudar na cicatrização, que ia curar logo a criança. Então, ardia, doía. A criança chorava, mas aquilo fazia bem para aquela criança. Mesma coisa, como uma criança vai tomar uma injeção no médico, né? Ela tem medo da agulha, ela fica ali assustada, ela se apega ao pai e à mãe, e ela fica desesperada quando vê o pai e a mãe entregando ela nas mãos do médico, nas mãos do enfermeiro. É como se o pai e a mãe estivessem abandonando essa criança. A criança chora, se desespera. Mas na verdade o pai, a mãe e toda a equipe médica ali estão fazendo bem para aquela criança. Vão dar um remédio que vai curar ela, vai tirar ela daquele estado enfermo. Muitas vezes a verdade ela vai trabalhar dessa forma na nossa vida, tirando o nosso conforto e nos levando para um lugar de confronto. Então guarde isso no seu coração. Às vezes você até está cercado de pessoas sábias, mas você deixa de beber a sabedoria dessas pessoas porque você não aceita nada que seja diferente daquilo que você pensa. Guarda o teu coração em humildade, dê ouvido a essas pessoas, porque você vai florescer. Vai acontecer exatamente o que Salomão falou. Isso vai ser como um enfeite para a sua cabeça e como um adorno para o seu pescoço. Segunda coisa que Salomão nos ensina nesse trecho é a evitar más companhias. Aqui já vem outro tipo de conselho, né? A gente falou do conselho do que fazer, ou seja, procurar pessoas sábias. E agora o conselho do que não fazer. O que é que você tem que evitar? Evitar as más companhias. E é interessante que às vezes as más companhias, elas parecem inofensivas. Elas parecem até divertidas. Salomão ele gasta uma boa quantidade de versículos falando do tipo de convite que essas más companhias fazem. São convites que às vezes parecem ser um convite para, olha, vamos se divertir, vamos tirar um tempo aqui, vai ser só um momento, vai ser só uma noite, vai ser só uma situação. Vamos fazer tal coisa. Parece algo inofensivo, mas cuidado, porque muitas vezes essas más companhias, elas não têm compromisso com o seu bem. Elas não te amam. Elas não estão nem aí para você. E mais, elas estão tão cegas ou mais cegas do que você. Você já viu um cego tentando guiar outro cego? Não tem como, né? Então, nesse mundo onde as pessoas estão cegas emocionalmente, espiritualmente, culturalmente, enfim, uma série de entes onde as pessoas estão cegas, como confiar no convite de pessoas que não conseguem sequer guiar a sua própria vida? Compreende? E note que a sedução das coisas erradas muitas vezes começam com um convite atraente. Se o convite não for atraente, você nem vai. Então, mas o convite atraente, olha, não, vamos aqui, estamos aqui em grupo, vamos fazer uma tocaia, vamos derramar sangue, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E infelizmente, essa tolice dessas pessoas volta contra elas mesmas. Salomão termina dizendo assim, ó, essas pessoas não sabem que elas estão armando uma emboscada para a sua própria vida. Que é uma coisa que infelizmente é muito comum aqui no Brasil, outros lugares do mundo também, mas aqui no Brasil a gente vê a realidade mais de perto, né? E algo assim que eu falo com muito lamento, certamente você que está aí também, você deve lamentar o que eu vou falar, que é o envolvimento de muitos jovens com o mundo do crime. Tráfico de drogas, criminalidade, uma série de outras coisas. E cada vez mais as pessoas vão entrando cada vez mais novas
nesse mundo. E normalmente quando uma pessoa entra nesse mundo, enfim, existe uma série de backgrounds, uma série de... cada um tem sua história, mas a pessoa entra ali buscando uma validação, buscando saciar uma carência, buscando saciar um senso de pertencimento. Às vezes tem outros sentimentos envolvidos. E muitas vezes o crime vai dar para ela a sensação de poder. Ela vai ser temida, ela vai ser respeitada. Vai dar a sensação de autoridade. Vai dar a sensação de ascensão no mundo onde ele vive, na cultura onde ele vive. As pessoas agora vão olhar ele com outros olhos. Entende? Uma série de pequenas vantagens emocionais. A pessoa muitas vezes, quando não perde a vida logo, né? Os poucos que não perdem a vida logo vão ali, entre aspas, crescendo no degrau do crime, crescendo, crescendo, crescendo. E quando vão perceber, gastaram a vida inteira odiando e lutando muitas vezes contra pessoas que nem conhecem, sem nem saber por quê, não ganharam nada e perderam tudo. Eu lembro da entrevista de um certo traficante que hoje está preso. Ele foi um traficante muito famoso no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás. E estava investigando a história dele, né? Quando ele foi preso, saiu várias matérias no jornal. E uma das notícias que foram contadas sobre ele, interessante, falava assim, olha, um dos arrependimentos dele, né? O repórter perguntou para ele se ele não se arrependia de entrar no mundo do crime e tal. Ele falou que se arrependia e não queria aquilo. Ele falou, eu entrei por causa disso, disse disso. E ele falou o seguinte, ele falou, cara, da favela X, da área X, aqui da cidade X, eu era o cara que tinha mais dinheiro de todos. Mas eu não conseguia nem gastar o meu dinheiro. Eu não conseguia nem sair com o meu dinheiro, porque eu era o mais procurado, eu era o mais isso, eu era mais aquilo. Então todo o dinheiro era voltado para, sabe, se proteger, para matar um rival, para avançar, para fazer isso, para fazer aquilo. Quando você vai ver a vida, gente, ela é uma só. A vida não é rascunho. A vida não é como se conta dos gatos que tem 7 vidas, né? A nossa vida é uma só. Então, cuidado com o que você vai desperdiçar a sua vida. E claro que ninguém aqui está pensando assim, olha, Tiago, vou entrar pro crime organizado e acabar com tudo. Eu sei que você não está pensando isso. Estou te dando um exemplo. Mas uma pessoa que entra para uma vida dessa, né, vai olhar para quem está já condenado numa prisão, para quem está pagando pena, para quem está com a vida toda destruída sobre isso. Pergunta para a pessoa assim, você imaginava que sua vida ia chegar nesse ponto? Você queria que sua vida chegasse nesse ponto? Ninguém queria não, gente. Ninguém queria não. Nenhuma criança cresce imaginando essas coisas. A criança cresce sonhar, trabalhar, ser jogador, ser atriz, ser isso, ser aquilo. Ter uma vida de alegrias, de liberdades, de boas sensações, ter uma família. Então, de repente, a vida está toda destruída. Por quê? Muitas vezes, más companhias. Se você tem filhos, você sabe exatamente o que eu vou falar aqui agora. Muitos pais, eles colocam na balança e dão muita importância ao lugar onde vão viver. Porque o lugar onde você vai viver, o bairro onde você vai viver, o seu filho vai conviver, vai também, de certa forma, ditar o tipo de amizade que o seu filho vai ter, o tipo de cena que o seu filho vai ver, o tipo de situações que seu filho pode passar. Eu sei que o mundo todo é mau, mas você que é pai, você que é mãe, me entende muito bem. Então, da mesma forma que você se preocupa com as companhias do seu filho, Deus se preocupa com as suas companhias. Tá? E aqui eu quero trazer um adendo, porque muitas pessoas quando começam a abraçar a palavra de Deus, a fé cristã, falam assim, Thiago, eu quero seguir Jesus, quero seguir a Bíblia, quero viver uma vida diferente agora, mas Thiago, é o seguinte, eu só tenho amizades de pessoas que talvez não estejam tão envolvidos quanto eu, talvez não queiram isso quanto eu. E eu não quero me afastar dessas pessoas porque eu gosto das pessoas, né? Eu amo as pessoas de verdade. Então eu não quero deixar de ter contato, não quero deixar de conversar, não quero deixar de sair. Só que ao mesmo tempo, quando eu tô com essa pessoa, a frequência já não bate mais, a conversa já não é mais a mesma. A pessoa quer ir para um lugar, eu quero ir para outro, só quer fazer uma coisa, eu quero fazer outra coisa. Como é que eu posso equilibrar isso? Então vamos lá. Então um conselho aqui que é muito importante. E é um dos conselhos que eu considero um dos mais importantes daqueles que eu bebo do livro de Provérbios, que é o seguinte. Você precisa mensurar o tipo de influência que uma pessoa consegue ter sobre você, tá? Tem pessoas que elas vão te respeitar, vão respeitar quem você é, e elas conseguem tranquilamente conviver com os diferentes. Você consegue ter uma vida diferente e caminhar com essa pessoa sem que essa pessoa te influencie para o mal.
Você tem que impor limites. Tem lugares... Deixa eu falar o preto no branco aqui, o português, claro. Tem lugares que você não vai poder mais frequentar. Tem situações que você não vai poder mais estar. Sabe? Tem cenários que, infelizmente, não te pertencem mais. Você agora é uma nova criatura em Deus. Deus tem uma nova história para você. E se o seu amigo ou sua amiga experimentasse o amor de Deus como você está experimentando, ele também ia querer isso. Ele não quer porque não experimentou ainda, mas um dia, com fé em Deus, vai experimentar, amém? Essa pessoa que está pensando agora no coração, você está dizendo assim, Thiago, eu estou identificando certinho aqui o cenário com essa pessoa. E essa pessoa vai experimentar o amor de Deus também. Mas enquanto a pessoa não está vivendo o que você está vivendo, a pessoa talvez não queira tanto. Então, se a pessoa te respeita, você consegue conviver, mesmo tendo uma nova vida com ela, fique perto. Não distancie, não. Porque às vezes, e na grande maioria das vezes, você vai ser um sinal de Deus para essa pessoa. A sua mudança de conduta, sua mudança de coração, sua mudança na forma de falar, sua mudança na forma de decidir, tudo isso vai ser um testemunho vivo para a vida dessa pessoa. Porém, você precisa ser humilde e reconhecer que tem pessoas que você não vai conseguir resistir à influência dessa pessoa. Tem pessoas que são tem uma ascendência muito grande sobre nós. Isso não tem a ver com fraqueza, gente. Não, Thiago, mas você tem que ser ali fiel até a morte. Sim, você vai ser fiel até a morte. Mas tem situação que para você ser fiel a Deus até a morte, você vai ter que brigar com a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não te respeita. Ela não respeita os seus limites. Ela não respeita as suas escolhas, sabe? Aí tem hora que vai ter que se separar mesmo. Se você for olhar na Bíblia, tem até algumas questões teológicas. Eu tô falando de crente e descrente, não. Teológicas, onde duas pessoas que amam Jesus, que buscam Jesus, que vivem a vontade de Jesus, falam, ó, faz o seguinte, por um tempo aqui, vamos andar separado, porque a coisa não tá batendo certo. A gente tá se bicando muito. Vamos dar só um respiro, depois a gente volta. Na Bíblia tem isso. Vai lá ler a história do apóstolo Paulo, vai lá ler a história de João Marcos. Fala, sabe? Tô falando de sabedoria, não tô falando de coração fechado, não. Tô falando de rancor, não. Nada disso, nada disso. Tô falando de sabedoria. Tem pessoas que vão ter uma ascendência muito grande sobre você. Eu não sei por qual razão, na verdade, tem várias razões, eu não quero citar uma só aqui, eu não quero limitar uma. Mas tem pessoas que naturalmente têm uma influência muito grande sobre as outras. Ou pode ser que tenha uma influência muito grande sobre você especificamente. E essa pessoa, você fala assim, Thiago do céu, essa pessoa, poxa, quando eu tô com essa pessoa, eu não consigo não falar besteira. Eu não consigo não pensar besteira. Eu não consigo me manter ali firme, fiel ao que eu acredito, porque, rapaz, com essa pessoa é diferente. E, cara, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro reconhecer a sua fraqueza, ser humilde e saber, olha, eu não estou preparado para continuar andando com essa pessoa da mesma forma que eu andava antes. Então você vai ter que dar um limite, vai ter que separar um pouco, você vai ter que dar uma distância, até que você consiga se fortalecer suficientemente para andar com essa pessoa. Mas já que se a pessoa nunca me respeitar, aí infelizmente você vai ter que criar um espaço onde o respeito vai ter que ser construído, né? Às vezes o respeito é construído à distância. A pessoa não consegue te respeitar, opa, vamos dar uma segurada aqui um pouco, para que a amizade continue, para que o amor continue, até para preservar a relação, compreende? Então tem pessoas que independente da sua fé, do seu amor por Jesus, do seu caráter, do seu coração, faminto e sedento, talvez a pessoa não aceite a sua escolha, não respeite a sua escolha. Então para esses momentos é melhor você dar uma segurada, mas se você tem amizades que a pessoa te respeita, você consegue caminhar com a pessoa sem ceder os seus valores, aquilo que você acredita, seja uma bênção na vida dessa pessoa. Ore por ele, ore por ela, sabe? Dê um abraço, pergunta o que ele está sentindo no coração, posso ajudar de alguma forma? Não tem melhor forma de evangelizar alguém do que amando essa pessoa e cuidando dela. Quando você ama, quando você cuida, quando você conversa, quando você serve, tudo isso é um testemunho grande do amor de Deus sobre a vida dessas pessoas. E tem um terceiro caso, que é aquele tipo de pessoa que fica, entre aspas, né, enchendo o seu saco, mas na verdade aquela pessoa ela não quer te desrespeitar, ela tá sedenta por Deus. Você tem que ter uma sabedoria para identificar isso. Tem pessoa que você vê que quer te magoar mesmo, quer te ver triste, quer tripudiar a sua fé. Mas tem pessoas que ali é uma sede disfarçada, entendeu? A pessoa não quer assumir que está com sede de Deus. Ela não quer assumir, não quer reconhecer que tem algo diferente na sua vida. A pessoa está percebendo. Aí para a pessoa não assumir, ela vai lá dar uma provocadinha, dar uma alfinetada, né? Dar uma indireta. Ou
quê? Você agora é crente, depois que fez isso, aquilo, outro, vai para a igreja agora. Você não, crente pode isso, crente pode aquilo. Muitas vezes é uma curiosidade sobre a sua fé, sobre aquilo que você está vivendo agora. Então, identifica isso, porque você vai conseguir ser luz na vida dessas pessoas. Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender que evitar as más companhias não é se isolar do mundo. Não, Tiago, a partir de hoje não vou nem mais para o meu trabalho, nem para a minha faculdade, nem para o meu colégio, até de casa eu vou sair porque eu vou me isolar do mundo. Não. Evitar as más companhias de respeito a impor limites e saber até onde vai cada coisa. Tanto é que o exemplo que Salomão usa é justamente o exemplo do convite. Né? A turma ali está convidando. Olha, meu filho, Salomão fala assim, olha, meu filho, as pessoas vão te convidar. Venha para cá, faça isso, faça aquilo outro. Você vai recusar. Você não vai desrespeitar a pessoa. Você não vai cancelar a pessoa. Você não vai humilhar a pessoa. Você não vai brigar com a pessoa. Você só vai impor limites. Então, da mesma forma que você tem que se aproximar de pessoas sábias, você tem que impor limites para pessoas que são más companhias para a sua vida. Terceira coisa que Salomão nos ensina aqui: questione os caminhos fáceis e rápidos para o sucesso. Dentro desse convite das más companhias, você vai perceber ali que há um certo convite para o sucesso rápido, para o sucesso fácil. Isso está muito comum nos dias de hoje. Né? Olha, vem aqui que eu vou te ensinar o que ninguém nunca te ensinou. Vou te mostrar o que ninguém nunca te mostrou. Vou te falar o que ninguém nunca te falou. E sua vida vai mudar do 0 para o 1.000.000. Cuidado com isso. Cuidado, porque esses caminhos fáceis, esses caminhos rápidos para o sucesso, eles costumam atrair pessoas que não estão dispostas a lidar com o processo de crescimento. São pessoas que querem o resultado, mas não querem a transformação do processo. Vou fazer uma pergunta para você. Imagina que você conheça uma pessoa sedentária. A pessoa da sedentária, ela está realmente fora de forma, ela já está ali lidando com problemas por conta desse sedentarismo. Aí você apresenta duas opções para a pessoa. A opção 1, você ir para a academia todo dia, vai ter que fazer um aeróbico, né? Caminhar ali, seja de manhã, seja de tarde. Vai ter que mudar a sua dieta toda, vai ter que mudar toda a sua rotina, vai ter que fazer isso. E aquela coisa básica que todo mundo que quer ter uma transformação física faz. Essa é a primeira opção. Segunda opção é a seguinte: tome aqui uma cápsula que você vai ter a sua fisicalidade revolucionada. A gordura vai embora, o músculo vai crescer, a disposição vai aumentar, você vai dormir bem. Então, o que é que vai vender mais, gente? O processo ou o resultado rápido? Sabe? E é interessante que essas propostas de resultado rápido, elas parecem infantis. E você pensa assim, Tiago, quem é que cai num negócio desse? A gente cai todo dia. Quando a gente recusa os processos que verdadeiramente nos ensinam o crescimento. O ser humano está buscando desde o Éden, um fruto que lhe faça ser tão poderoso quanto Deus. Ai, isso aqui é muito forte. O ser humano está buscando desde o Éden um fruto que lhe faça tão poderoso quanto Deus. Eu dei o exemplo de uma dieta aqui. Mas para qualquer área da vida você vai ver o ser humano sempre buscando isso. Mas Salomão já nos fala, cuidado com essa proposta de crescimento, de caminho fácil, de caminho rápido para o sucesso. Até hoje no Brasil, de tempos em tempos, surgem, por exemplo, pirâmides financeiras. Né? Isso tem todo dia no Brasil, mas tempos em tempos uma fica mais famosa. Aí vai, né? Pirâmide X, pirâmide Y, pirâmide aquilo outro. E é impressionante, gente, como, embora todos já conheçam o fim desse esquema chamado pirâmide, as pessoas continuam caindo. Por que as pessoas caem nisso? Porque muitas vezes o desejo de um crescimento fácil e rápido é maior do que o desejo de ser transformado pelo processo. Deixa eu dizer uma coisa, você vai ser transformado pelo processo. Se você for num culto de um homem ou uma mulher cheia de Deus, Thiago falando de tal, é cheio de Deus, ele vai impor as mãos na minha cabeça, ele vai derramar unção, vou receber dons, vou ser impactado, vou chorar, vou ser arrebatado, e pode acontecer mesmo, tudo isso com você. Eu até torço que aconteça para você, com você. Mas você vai sair daquele culto e vai precisar continuar lidando com a sua carne. Você vai precisar continuar lidando com a sua fraqueza. Você vai precisar continuar lidando com pessoas. Compreende? Então, embora Deus derrame unção, derrame graça, derrame poder,
todo esse sobrenatural, em momento algum, anula a caminhada do processo. Porque é nessa caminhada que você vai sendo transformado de glória em glória. E a vida do justo é como essa luz da aurora que vai crescendo até se tornar dia perfeito. Diz a palavra de Deus. E para fechar o nosso devocional, gente, a quarta coisa que eu quero fechar com vocês que Salomão coloca aqui é que no mundo onde a corrupção é normalizada, Salomão aqui nos chama para nós andarmos contra a corrente, em integridade e temor do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. As pessoas dizem assim, Tiago, porque antigamente era melhor, porque antigamente isso, porque antigamente aquilo. E toda geração vai falar isso. Vai dizer que antigamente era melhor, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que a palavra seja pregada, o evangelho seja pregado, o amor de Cristo seja espalhado, sempre vai ter mais pessoas nos maus caminhos do que nos bons caminhos. Sempre. A pressão para você não servir Jesus, para você não fazer o certo, sempre vai ser maior. Até porque os loucos normalmente bradam muito mais alto do que os prudentes. O prudente normalmente é mais calmo, o sábio é mais silencioso. Os loucos bradam. Você já viu que em rede social, quem é que mais fala, gente? Quem é que faz os comentários mais desequilibrados lá? Né? Quem é que perde, às vezes, o dia inteiro discutindo num post de internet? Meu Deus, um dia eu fiquei abismado, porque ler comentário é um vício, né? Tem que vigiar, senão perde tempo vendo aquilo. E aí, rapaz, eu vi um post onde era alguma coisa de culinária, gente, desculpe, uma forma diferente, assim, de, por exemplo, acho que o cara, ao invés de assar a picanha, o cara fritou a picanha, e aí daqui a pouco foi nos comentários, alguém falando, não, se fizesse de tal forma, assim, ia ficar melhor, outra pessoa falando assim, pô, obrigado por essa dica, eu aprendi aqui, vou fazer em casa. Aí daqui a pouco vem um lá, começou a criticar, e daqui a pouco o outro respondeu embaixo, daqui a pouco a ofensa não era mais sobre o tema, era um ofendendo o outro, não, eu vou te pegar, vou fazer, vou acontecer, eu sei onde você vive, onde você mora, e pererê para... Meu Deus! Um post sobre culinária. Porque muitas vezes esse desequilíbrio, sabe? Ele grita de nós muito mais do que a sabedoria, muito mais do que a prudência. Então você vai ver no mundo sempre muito mais pressão para você fazer o mal do que o bem. Na verdade, dentro de você sempre vai ter mais pressão para você fazer o mal do que o bem. Como, Tiago, se o Espírito Santo de Deus habita em mim? Porque você ainda está num corpo que é carne, é caído, natureza pecaminosa, compreende? O seu modo automático, o meu modo automático, o modo automático de todo ser humano é como um volante, um carro desbalanceado, né? Você está no volante aqui, o volante vai puxando para um lado. Quem já passou por essa situação? Então, o nosso modo natural é inclinado para o mal, compreende? Então, a pressão ao nosso redor, a pressão dentro de nós, a pressão daquilo que nós acreditamos na nossa sociedade, sempre vai ser contra os valores de Deus. Mas eu te digo, há poder, há força e há prazer e satisfação em caminhar nos caminhos do Senhor. Essa visão de que servir a Deus eu estou passando vontade. Meu Deus, se eu pudesse eu fazia acontecer, mas estou aqui passando vontade para não ir para o inferno. Essa é a visão de quem não encontrou Jesus ainda. Pode ter encontrado uma religião, pode ter encontrado um discurso, mas Jesus não. Porque quando você encontra Jesus, você encontra mais do que prazer, você encontra satisfação. Né? Tem coisas que te dão prazer, mas não dão satisfação. Você já comeu uma comida saborosa, mas que não mata a fome? Você está morrendo de fome, meio-dia. Aí a pessoa te dá um brigadeiro. O brigadeiro vai te dar prazer, você vai morder ali, vai sentir o açúcar, o doce, o sabor. Vai sentir prazer, mas você não vai ficar satisfeito, você vai permanecer com fome. Aí quando você come comida de verdade, assim, você está satisfeito. Né? Em Jesus você encontra satisfação. Então cuidado quando essas pessoas aí fora arrotarem orgulho, arrotarem que a vida deles tá melhor, tá isso, tá aquilo, que você tá perdendo tempo. Cuidado. O próprio Salomão já fala que o final deles é terrível. É como se eles estivessem armando uma tocaia contra a própria vida, versículo 18. Tal é o caminho de todos os gananciosos, verso 19. Guarda o teu coração. Isso é como uma rede, né? E eu estava pensando sobre... a rede é um instrumento de pesca, então você pensa assim, não é possível, o peixe não sabe que a rede vai pegar ele, a isca, ele não vê a isca lá, a carninha lá na isca, ele não sabe que aquilo vai pegar ele. Eu estava pensando nisso, eu pensei também, mas tem tanta coisa, a gente também acha que a gente sabe que vai fazer mal, a gente faz, a gente usa, a gente vive, mesmo sabendo que vai nos destruir.
Isso é falta de sabedoria. Primeira coisa que a gente fez na nossa série, que a gente estudou na nossa série. Sabedoria não é obter uma nova informação. Sabedoria não é obter um novo conhecimento. Sabedoria é ter força para colocar em prática aquilo que aprendeu. Então que a sabedoria do Eterno, que a força do Espírito Santo de Deus preencha o teu coração para você saber ouvir os conselhos sábios, evitar as más companhias, fugir das promessas de fácil enriquecimento, de fácil sucesso, de fácil crescimento e ter entendimento para poder vencer o mal fazendo o bem. Você recebe essa palavra? Quero te convidar, antes de orar para fechar esse devocional com você, te convido a deixar um like nesse vídeo. Seu like é muito importante, faz total diferença para que mais pessoas sejam abençoadas por esse devocional. Você que é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. Gente, 35% das pessoas que assistem o devocional não são inscritas no canal. Se inscreve. Deus vai te abençoar muito com cada devocional que você estiver conosco aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã. E eu quero convidar você também para entrar no nosso grupo exclusivo no WhatsApp, porque lá eu mando diariamente o link dos devocionais, 10 minutinhos antes. Isso te ajuda a ser constante. E eu também mando durante o dia as minhas anotações pessoais. Então, por exemplo, hoje tinha algumas palavras aqui que eu separei o significado original da palavra, mas eu nem cheguei a citar. Não deu tempo. Mas você vai receber essas informações e muitas outras, material escrito, que eu compartilho diariamente lá no WhatsApp. Então você tem que entrar hoje. O WhatsApp, você sabe, você entra no grupo, só vê as mensagens depois que você entrou. Então, a série de materiais que eu já mandei lá, você não vai ter mais acesso. Então, para não perder mais ainda, acessa hoje mesmo o nosso grupo exclusivo e o link está fixado nos comentários, tá bom? Clica lá e vem para o nosso grupo de WhatsApp. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por essa instrução. Espírito Santo, eu quero te fazer um pedido especial, porque eu sei que muitas pessoas vivem sob a pressão de uma família que não respeita a nossa fé, ou de amigos que não respeitam as nossas escolhas, ou de uma sociedade que sempre nos empurra para algo que é diferente dos seus valores, diferente das suas propostas. O Senhor sabe como muitas vezes é difícil para essa pessoa que está orando comigo nesse momento permanecer fiel, seguir os teus caminhos. E como é desafiador muitas vezes lidar com pessoas que nós amamos, mas que têm pensamentos totalmente diferentes de nós. Meu Pai, eu quero te pedir que essa pessoa seja recheada de um espírito de sabedoria nesse momento. Sabedoria para poder lidar com cada situação. E sabedoria para perceber que é muito melhor permanecer firme do que ceder. Sabedoria para que essa pessoa enxergue a riqueza que há em ti e nos seus caminhos. E força, Pai, para não ceder às más companhias, às más propostas e para abraçar os conselhos sábios que nós estamos estudando aqui. Pai, eu te dou graças por essa série. Eu te dou graças por cada um que está me assistindo nesse momento. Eu te dou graças por esse crescimento que nós estamos tendo estudando a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, gente. Antes de sair desse devocional, deixa um comentário aqui sobre qual foi a parte desse devocional que mais falou teu coração. Sempre faço questão de ler e responder todos os comentários aqui do canal e teu feedback é muito precioso para nós crescermos juntos, tá bom? Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.